Paz, com imensa satisfação, com imenso prazer que mais uma vez estamos aqui com a missão de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, compartilhar a palavra de Deus, compartilhar aquilo que o Senhor tem falado comigo e conosco, nos últimos anos. Nosso texto base é Romanos 12, 1 e 2, certo? Então, os irmãos já podem ir abrindo aí. Livro de Romanos, versículos 1 e 2, e mantenham aberto em Romanos, porque nós veremos outros versículos. Romanos 12, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Encontraram aí? Quem não encontrou, tem aqui na NVI, Nova Versão Internacional. Coloquei aqui no slide. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Oremos mais uma vez. Santo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, por termos chegado até aqui. Graças te damos por termos esta oportunidade. Obrigado, Senhor. Senhor, eu te entrego o restante dessa noite, tudo que aqui já foi ministrado e o que será ministrado ainda. Que os teus ouvidos estejam atentos à nossa voz, ó Pai, é isso que pedimos. Prepara o nosso coração para receber a mensagem, que ela possa frutificar em nossa vida. Que nós não saiamos daqui da mesma forma como entramos. O cristão, ele não pode retroceder, muito menos ficar na inércia. Devemos caminhar para frente, nem que seja um pequeno passo de cada vez, mas nos ajuda a melhorar a cada dia nesse processo de te servir, nesse processo de santificação, nesse processo de seguir a Cristo. É assim que te oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, carta aos Romanos, estamos no mês de missões, e o maior missionário de todos, Paulo, escreve essa carta para nós. Ele escreve para os romanos, mas também para nós hoje, porque a Bíblia, ela é atemporal. Ela é escrita muito tempo atrás, mas o mesmo poder que ela tinha no passado, ela tem agora e terá para mudar vidas por meio do Espírito Santo de Deus, da sua palavra, até que Jesus retorne para levar a sua igreja. Amém? E a carta aos Romanos, uma carta excelente, com muitos ensinamentos. Ela foi escrita por Paulo. Na verdade, o conteúdo é de Paulo, mas a própria carta nos diz que quem escreveu foi outra pessoa. Veja aí no último capítulo, capítulo 16, versículo 22. Quem ainda não atentou para isso? Até porque a gente lê a Bíblia todos os anos, A gente lê a Bíblia toda, a gente vai e volta, mas às vezes
algumas coisas passam despercebidas, e todas as vezes que a gente lê a palavra de Deus, ela se revela novamente a você, ela fala conosco, né? E às vezes algum detalhe passa despercebido, mas quem escreveu a carta foi Técio. Ele redigiu a carta, né? A carta é de Paulo, mas no versículo 22 do capítulo 16, ele diz assim: eu, Técio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Então, Técio, um colaborador da obra, auxiliava Paulo, e ele escreve essa carta. E quem leva é a irmã Febe, que tem aí no capítulo 16, versículo 1, as recomendações, né? Paulo diz: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Provavelmente a mensageira que levou essa carta, né? É uma carta que este missionário teve o trabalho, o cuidado, inspirado por Deus, para escrever e enviar para aquele povo ali em Roma, e que ela serve para nós hoje. Ela nos ensina muito hoje, e a gente vai ver algumas particularidades desses dois versículos. Aqui eu coloquei que ela foi escrita um pouco antes de 60, e entre a segunda e a terceira viagem missionária. Tem alguns teólogos que dizem que ele escreveu durante a terceira viagem missionária. É só um panorama rápido para a gente se encontrar aí na carta, para nós entrarmos propriamente dito nos dois versículos, certo? Gosto sempre de estar fazendo esse resumo. A carta aos Romanos é o maior tratado teológico da história. Ele é o maior tratado teológico da história. Inclusive, eu já falei isso aqui em outra oportunidade. Essa carta, o seu conteúdo, aquilo que Paulo escreveu naquele período, serviu para convencer, óbvio, por meio do Espírito Santo, isso é incontestável, mas convenceu e converteu muitas pessoas, muitas personalidades dos primórdios da igreja e também da reforma, né? Agostinho, baseado no capítulo 13 de Romanos, foi o ponto que virou a chave para ele. Ele influenciou bastante aí a igreja. Lutero, Romanos capítulo 1, foi essencial para que Lutero abandonasse a sua vida na igreja católica, né, e tudo que ele fazia, e a crença nas indulgências e tudo que ele pregava, virou a chave e deu início aí à reforma protestante. John Wesley, já um bom tempo depois, se converteu pelo comentário de Lutero. A pregação de Lutero da carta de Romanos abriu os olhos de John Wesley. Aqui está errado, viu? É Cal. Não corrigi. Não atualizei aqui. Carbat, é Cal, K-A-R-L, Bart, igual o Bart dos Simpsons, né? Ele diz que Carta aos Romanos é um torpedo contra os liberais. Foi um dos maiores escritores do século XX. Francis Schaeffer diz que Carta aos Romanos influenciou os cursos de direito na Europa por conta do alto nível de raciocínio e argumentação. Essa carta aos Romanos, ela é um tesouro precioso que nós temos na mão. Ela influenciou muitas pessoas e ainda influencia hoje, cada um de nós. Mas vamos entrar no nosso livro propriamente dito, né? Justamente ali nesses dois versículos. Capítulo 12, versículos 1 e 2. A carta aos Romanos, ela pode ser dividida em duas partes. Do capítulo 1 ao 11 e do 12 ao 16. No capítulo 1 ao 11 vai tratar de muitos assuntos relacionados a Cristo, a doutrina de Cristo.
e as misericórdias de Deus, tudo que foi tratado, Paulo descreve ali do capítulo 1 ao 11, e quando ele chega no 12, justamente nesses 2 versículos que a gente vai trabalhar aqui, ele faz essa ligação, é o elo aí, que junta essa primeira com a segunda parte. E a segunda parte vai falar dos nossos deveres, de como nós vamos fazer para com Deus, para com o próximo, para com nós mesmos, baseado em tudo que já foi descrito na doutrina do capítulo 1 ao 11. E esses 2 versículos que a gente vai trabalhar, eles são tão importantes e tem tanta coisa para ser extraído deles, que John Piper usou esses 2 versículos para 6 sermões. 6 sermões, 6 pregações, ele usou apenas esses 2 versículos. O tanto de conteúdo que tem nesses 2 versículos. Um pregador renomado, né, que a gente conhece, assiste, estuda. Esses 2 únicos versículos ele fez 6 sermões. Né? Vamos trabalhar um pouquinho desses 2 versículos hoje, né? Que Deus tenha misericórdia de mim e que a gente possa aprender um pouco mais e sairmos daqui melhor do que como chegamos. Diz assim a palavra de Deus, né? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Ou seja, no primeiro ponto Paulo chama os irmãos de Romanos e ele diz: eu rogo a vocês, por meio de quê? Pelas misericórdias de Deus. Que misericórdias são essas? Algo que ele já havia falado anteriormente, que ele tratou do capítulo 1 ao capítulo 11. E agora ele vira a chave ali, fazendo essa ligação entre a outra parte do livro, e ele te chama. Ele chamou os romanos e está chamando cada um de nós hoje. Eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês se entreguem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A gente vai entender um pouquinho disso que ele falou. No versículo 1 a gente vai trabalhar as misericórdias de Deus, se ofereçam em sacrifício e o culto racional. 3 tópicos que ele fala aqui. As misericórdias de Deus. Eu disse para vocês que do capítulo 1 ao 11, nós temos muita coisa sobre as misericórdias de Deus. Misericórdia é um favor imerecido. Eu não mereço misericórdia, você não merece, mas você recebe de Deus. Ora, se nós merecêssemos, não era misericórdia, era apenas mérito, era apenas o que nós deveríamos de fato receber. Se é misericórdia, é porque nenhum de nós merece. Nem eu e nem vocês. Misericórdia de Deus, onde superabundou a graça, a bondade, a abundância da bondade de Deus. Ele tem misericórdia para conosco, sem nós merecermos. Sem nós merecermos. E no meio dessas misericórdias, a gente pode encontrar eleição desde a fundação do mundo. Vamos ver aí Romanos 8, 28 e 30. Deixa sua Bíblia aberta em Romanos que a gente vai folhear bastante. Romanos 8, 28, 29 e 30. Acompanhe aí a leitura. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Amém? A palavra é clara.
E não é apenas nesse versículo, eu coloquei esse para que nós possamos ver com relação a isso. Então, desde a fundação do mundo, a misericórdia de Deus está aqui sobre os seus eleitos, sobre aqueles a quem Ele chamou, aqueles a quem Ele predestinou, aqueles a quem o Espírito Santo convenceu, aqueles a quem Cristo se sacrificou e recebeu o cálice da ira em seu lugar. Amém? Mas as misericórdias de Deus, elas não param por aí, porque são muitas, e aqui não estão todas, viu? Substituição por Jesus Cristo, veja Romanos 5, versículo 9. Romanos 5, versículo 9. Diz assim, ó: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. O sangue de Jesus, aquele sacrifício vivo que ele fez por nós, nos substituiu, salvou-nos da nossa culpa, do nosso pecado, e ele substituiu em nosso lugar. Ele se sacrificou no meu lugar e no seu lugar. Quando nós, mais uma vez eu falo, nós merecemos a ira de Deus. Jesus, que não merecia, se sacrificou como cordeiro em nosso lugar. Se sacrificou como cordeiro em nosso lugar. E muitas vezes nós não conseguimos dar o mínimo a esse Jesus que deu a vida para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos salvos. Muitas vezes nós nos escondemos, nós nos calamos, nós somos coniventes. Muitas vezes nós também participamos daquilo que desagrada a Deus. E Jesus, ele se sacrificou em seu lugar. Você já imaginou o quão difícil é se sacrificar no lugar de alguém? Com certeza quem é pai ou mãe pensa no seu filho. Você, no seu consciente, você tem certeza que se preciso fosse, você daria a vida pelo seu filho. Mas por uma pessoa que você nem conhece, aliás, perdão, Deus nos conhece, mas por alguém que você não conhece, você se sacrificaria? Você o substituiria? Isso, né? Já parou para pensar? Tamanho da misericórdia de Deus para conosco. Quando a gente para analisar todos esses detalhes, a gente fica envergonhado de reclamar de qualquer coisa. De reclamar de qualquer coisa. Agora recente, no segundo encontro de casais que nós tivemos no ano, eu contei 3 bênçãos grandes que Deus deu na minha vida. Uma cirurgia que a minha esposa fez, perfeito, deu tudo certo. Eu fui transferido de Acaraú para a Granja, estou dentro de casa, e nós trocamos o carro. Mas não é só bênção. Nós também, não é só bônus, também tem ônus. E do mesmo modo que a gente recebe de bom grado as bênçãos, a gente não deve ficar reclamando dos problemas que aparecem, das batalhas que aparecem, porque inevitavelmente aparecerão. Nesses 3 meses também aconteceu problemas. O motor da moto bateu, R$ 1.300 para fazer. Outras coisas aconteceram. Como eu troquei de carro, o IPVA tinha que ser pago direto, porque aqui no Ceará a gente não pode parcelar quando faz uma transferência. Aí já deixa as nossas finanças no vermelho. Então outras coisas aconteceram, né? As meninas o tempo todo revezando, quem é que fica doente? Quando uma fica boa, a outra fica doente. Então isso é normal, acontece na vida de cada um de nós.
Mas quando nós paramos para pensar que Jesus entrou na frente da flecha, na frente da bala, por você, por mim, todas as dificuldades que aparecem na nossa vida são fichinha. A gente consegue superar. E eu conclamo vocês hoje a isso, a não esmorecer, não baixar a cabeça e não reclamar, não murmurar das dificuldades que certamente aparecerão. Certamente aparecerão. Ele se sacrificou no meu lugar e no seu lugar, amém? Justificação pela fé. Fomos justificados, já vimos isso nesse versículo que acabamos de ler. Mas vamos ler Romanos 3, versículo 22 ao 24. Romanos 3. Se você quiser ir anotando também, para depois você ler com calma. Digo que você deve ler essa carta mais uma vez. Se você já leu, eu sei que você já leu várias vezes, mas leia de novo com calma, medite. Tem muito a nos ensinar. Romanos 3, versículo 22 ao 24, diz assim: Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Amém? Justificação pela fé, de graça. De graça. Foi esse sacrifício que Jesus fez por nós. A adoção de filhos. Eu não sei se vocês sabem, mas na Roma antiga, um filho adotado, juridicamente falando, ele tinha mais direito que o filho de sangue. Você ser adotado por qualquer autoridade, por qualquer pessoa, você recebia as mesmas coisas dos filhos de sangue, se não mais. E nós somos adotados por Deus. Paulo escreve isso porque os romanos entenderiam essa mensagem. E nós também devemos entender hoje que nós somos filhos de Deus por adoção, por meio de Jesus Cristo. Abra aí Romanos 8, mais uma vez, versículo 14 e 15. Volte para Romanos 8. Versículo 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai, Paizinho, como o irmão Ricardo gosta de falar, como eu já vi várias pregações ele falando, Abba Pai, Paizinho, Papai. Nós somos filhos. Um dia fomos criaturas, mas fomos adotados como filhos por esse Deus misericordioso, por meio de Jesus Cristo. Amém? Herdeiros de Deus, no mesmo capítulo, mais à frente, versículo 17. Se somos filhos, óbvio, né? Então, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, se somos filhos, também somos herdeiros. Também receberemos a nossa porção, nossa herança, nosso galardão. Amém? Ele nos concedeu o Espírito Santo. O Pentecoste foi um momento muito marcante para a igreja, né? E Paulo não deixa de falar que o Espírito Santo, ele nos mostra o caminho, que nós recebemos o Espírito Santo para isso. Romanos, continua em 8, 26 e 27.
Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Amém? O Espírito, Ele intercede por nós, mesmo quando não sabemos, quando estamos passando por batalhas, como a irmã Fernanda acabou de testemunhar aqui. Mesmo quando não sabemos orar, ou quando não temos força, o Espírito Santo, Ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis. E Ele usa a filha da irmã, que é uma criancinha, para fortalecer a ela, revigorar o seu ânimo e fazer com que ela venha aqui testemunhar e agradecer desse Deus, a bondade e a misericórdia dele, porque é grande. E Ele usa qualquer um de nós, Ele usa qualquer pessoa, Ele usa os louvores, as mensagens, um folheto, Ele usa uma jumenta para falar com Balaão, e livrá-lo da espada do anjo. Nós temos também aqui a admissão dos gentios, mediante a graça. Romanos 1,16. Vai lá para o primeiro capítulo. Versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então quando ele fala grego aqui, ele abraça todos nós, gentios, que não somos da tribo de Judá, né? Do povo de Israel. Então o Evangelho chegou até nós, a salvação chegou até nós, a adoção de filhos chegou até nós, glória a Deus por isso. E Paulo fala isso nessa carta, e nós devemos ser gratos, porque a misericórdia de Deus nos alcançou, amém? Quando ele separa um povo, o povo de Israel, e dentre esse povo, a tribo de Judá, mesmo assim ele tinha planejado alcançar os gentios, alcançar a gente aqui no Brasil, por meio da sua grandiosa misericórdia. E é essa misericórdia, são essas misericórdias que Paulo chama a atenção dos romanos. E ele vai além, quando ele chama a atenção das misericórdias que ele já tinha falado anteriormente, ele vai e diz: entreguem-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E nós sabemos que no período dos sacrifícios, no período onde os sacerdotes, os levitas eram responsáveis por isso, uma vez que você levava o seu animal para o sacrifício, você não poderia retornar com ele, não. Você não poderia voltar atrás. E esse animal deveria ser santo, deveria ser puro. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele veio e se tornou esse sacrifício puro, santo, agradável a Deus. Porque a palavra diz que lhe agradou moê-lo. Porque a ira de Deus, ela precisava ser satisfeita. Precisava. E Jesus, esse sacrifício perfeito, Paulo nos chama e nos diz que nós devemos ser um sacrifício santo, agradável, perfeito a Deus. Entregar o nosso corpo como sacrifício vivo. E por que ele falou isso para os romanos? E por que ele fala isso para nós? Porque Roma naquele período era entregue à imoralidade sexual. O capítulo 6, Paulo vai tratar disso, vai cobrar eles sobre isso. Sobre usarem os seus membros, o seu corpo, de maneira que vai desagradar a Deus.
quando o nosso corpo deve ser um sacrifício agradável, santo. João Crisóstomo, os patriarcas aí, os patriarcas não, dos pais da igreja, ele diz: como é que eu vou entregar meu corpo em sacrifício vivo? Olhando o que eu não devo, não olhando aquilo que eu não devo olhar, não pegando naquilo que eu não devo pegar, não falando aquilo que não devo falar. E ele vai além. João Crisóstomo diz que não apenas deixar de fazer o mal não é suficiente para entregar o nosso corpo como sacrifício. É necessário também fazer o bem, que essa boca que não vai falar o mal, que ela profira bênção, que esses olhos que não contemplarão o mal, que esses ouvidos que não vão dar ouvidos ao mal, que eles deem ouvidos aos ensinos do Senhor, que eles contemplem a palavra de Deus diuturnamente, que a nossa mão seja para abençoar, seja para este sacrifício vivo, e não para envergonharmos a nós mesmos e àquele que nós servimos. Então, o nosso corpo deve ser entregue como sacrifício. Isso não é simples, não é só ler aqui: eu não faço, eu não adultero, eu não roubo, eu não me envolvo com corrupção, eu não mato. Não é tão simples. Nas palavras de João Crisóstomo, eu consegui entender que não é simples como a gente imagina. O que é que os teus olhos estão contemplando quando você está sozinho no seu celular, na sua ilha digital? Quando as pessoas fazem coisas erradas, elas olham para um lado, para o outro, para trás, fecha a porta, mas esquece de olhar para cima, para quem está contemplando toda a sua criação, o tempo todo. Como a irmã Luzineide falou aqui, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. O que é que nós estamos fazendo com o nosso corpo, queridos irmãos? Precisamos fazer essa análise diariamente. Eu, vocês, quem nos assiste pela internet, o nosso corpo deve ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É para isso que Ele nos chama. E isso vai fazer com que o nosso culto seja racional. E a gente fecha esse primeiro versículo. O que é o culto racional? É você não viver uma religião, uma esquizofrênica, bipolar, onde hoje você está aqui na igreja, louvando, adorando, se emocionando, mas amanhã, quando você estiver no seu trabalho, você esquece tudo que foi falado aqui, tudo que você adorou aqui, e a tua boca fala o que não deve, teus olhos contemplam a maldade, e a tua mente maquina o mal. O cristianismo, ele não se limita às paredes desse templo. Não é para o domingo à noite, não é para a terça-feira, não é para os grupos pequenos. É para tudo que você faz na sua vida. Tudo. Seu trabalho, seus estudos, seu convívio na sua vizinhança. O pastor, ele fala o tempo todo. Tem pessoas do nosso lado, anseiando por um convite, e nós não fazemos. Eu convido muitas pessoas para participar do grupo de casais. É uma das formas que eu gosto de evangelizar. E um casal, aconteceu exatamente isso que o pastor falou. Eu demorei, eu lembrava dele o tempo todo para chamá-lo, mas eu demorei. No dia que eu chamei,
ele havia sido convidado na noite anterior e participado de um outro grupo de casais da Igreja Católica, e a mulher dele disse que queria ficar lá. E ele estava só me esperando. E eu não chamei, chamei depois. O que é que nós estamos fazendo? Como estamos vivendo o nosso cristianismo? Eu aproveitei a oportunidade do culto de doutrina para falar isso, para trabalhar esse texto, para chamar a nossa atenção, a começar por mim e a todos nós. As pessoas estão anseiando aí fora pelo nosso convite, pela nossa oração, para participar daquilo que eles veem na nossa conduta, na nossa vida. E muitas vezes nós nos calamos, nos envergonhamos, nos omitimos, não chamamos. Esse tapa na cara que eu recebi, ele não vai passar despercebido. E todas as oportunidades, e toda vez que eu lembrar de alguém, na mesma hora eu pego o celular e mando uma mensagem para essa pessoa. Eu gosto de usar o grupo de casais para isso, porque eu gosto de defender a família, lutar pelos casamentos, trabalhar isso. E nós devemos fazer isso. As pessoas estão aqui, na vizinhança, esperando pelo nosso convite, esperando para viver aquilo que Deus fez na minha vida, na sua vida. Eles querem experimentar também. Não perca a oportunidade. No versículo 2, volte aí para o nosso texto base. Vamos para o capítulo 2. Não se amoldem ao padrão do mundo. Abra aí Romanos 5, 12 e 13. Romanos 5, versículo 12 e 13. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Vamos trabalhar só essa primeira parte, né? Então, o pecado ele já estava no mundo, e o pecado entrou por um homem. Antes mesmo da lei, o pecado já estava aqui. Nesse mundo jaz o maligno. 1 João fala isso. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João 5,19. Algumas traduções diz que no mundo jaz o maligno. Justamente nesse versículo aqui de 1 João 5,19. Então, queridos, o mundo, ele não tem nada de bom para nos ensinar, não. Ele não tem nada pelo qual devemos nos amoldar. Pelo contrário, nós estamos vendo muitas pessoas, muitos líderes religiosos se perdendo, tentando se amoldar ao mundo. Nós não devemos nos amoldar ao mundo. O cristão deve se amoldar a Cristo. E o que Cristo nos ensina. Amoldar ao mundo, adequar o culto ao mundo, adequar a igreja ao mundo, é se perder no meio do caminho. Tudo que o mundo o que hoje é certo no mundo, outrora não era errado. E ele vai o tempo todo mudando. A palavra de Deus não, ela não muda, ela é imutável. O certo é o certo, e o errado é o errado. Se seguimos a Cristo,
Seguimos aquilo que a sua palavra nos ensina. Não há meio termo, não há jeitinho brasileiro, não devemos nos amoldar ao mundo. Sabe o que é que o mundo quer de nós? Irmã, coloque aí aquele vídeo, veja aí se dá certo aquele vídeo. O mundo quer que nós nos amoldemos a Ele, sejamos como Ele. Eu vou dar só um pequeno exemplo. Segure aí. Talvez alguns já viram esse vídeo e já sabem do que eu vou falar. Se não viram, principalmente quem tem crianças, preste atenção agora. O som está ok aí? Não sei se... Faça só o teste aí para ver. O som é o mais importante. Volte aí tudo, bote o máximo aí que você tiver. Deve ter algum probleminha no cabo. Enquanto a gente resolve ali, só para a gente perceber. Hoje nós temos que lidar com diversas situações. Diversas situações que outrora não eram certas, mas que hoje, segundo a justiça, é. E como nós vamos nos posicionar, né? E como nós devemos? Nós vamos nos amoldar ao mundo? Ou nós vamos nos amoldar à Bíblia? A Cristo? Esse desenho, ele é para crianças de 3 a 5 anos. A sua indicação. De 3 a 5 anos, está na Netflix. Veja aí o que é que esse animalzinho vai falar ali. Eu vou liderar o rebanho, eu quero fazer isso. Mais à vontade usando o nome Fred. É porque eu Não sei se ficou audível. Deu para entender? Deu para entender aí não, né? Vamos tentar mais uma vez. Não sei se o irmão Júnior está vendo ali. Afinal, você sempre diz para Vou traduzir, eu não sabia disso. certo? Esse personagem, ele chega para a avó dele e ele diz que ele não gosta mais de ser, não quer ser chamado pelo nome que ela chamou, porque o nome que ele acha melhor para ele é Fred, porque ele é não binário. Então ele ainda não decidiu o que ele é. Então ele quer ser respeitado pelo nome de Fred. Então é um filme, um desenho indicado para crianças de 3 a 5 anos. Falando de sexualidade e de questão de gênero. A personagem ela é não binária e ela não quer ser chamada nem de ele nem de ela, porque ele ainda não decidiu. Então isso aqui, aceitar isso daqui, é se amoldar ao mundo. Deixar seus filhos assistirem isso aqui é correr o risco deles se amoldarem ao mundo. É isso que o mundo nos entrega diariamente. Perdão? Não entendi. Simplesmente aceita. Ah, tá certo, desculpa, eu não sabia disso, não sabia que isso estava lhe causando dor. Desculpa, vou lhe chamar de Fred. Certo?
Então isso é perigosíssimo. Folheando ali o catálogo da Netflix, eu achei uma competição de cozinheiros onde a base principal do alimento era maconha, para fazer com que os jurados fiquem muito alegres, deem gargalhadas. Era uma competição onde o ingrediente principal que tinha que ter em todos os pratos era maconha. Outra de troca de casais. Outra que vai te estimular a tu mentir, manipular para você vencer o jogo. Então tem coisa boa? Tem. Mas nós estamos sendo bombardeados. O mundo está tentando nos amoldar a igreja, amoldar os cristãos. Queridos, Paulo escreve isso aqui para Romanos há muito tempo. Eles tinham, e ela é tão atual para a gente hoje, os problemas que os romanos enfrentavam lá com o que a gente enfrenta hoje, que a gente não pode deixar passar batido. Então eu chamo vocês hoje, não deixe o mundo te moldar. Não seja conivente. É óbvio que a lei faz com que nós respeitemos, e nós devemos respeitar a todos. Devemos, como cristãos. Mas nós não devemos jamais aceitar que isso seja certo, porque isso está indo de encontro à palavra de Deus. Isso é só um exemplo. Eu falei também da questão das drogas, da maconha, falei da questão do gênero, né? E da questão do adultério, da questão da mentira. Tudo isso, resumindo rapidamente, algumas coisas que eu vi lá, para incrementar a nossa mensagem hoje aqui, chamar a atenção de vocês. É isso que nós temos dentro de casa. Certo? E aí Paulo continua, já estou finalizando, quase chegando ao fim. Ele continua falando: transformem-se pela renovação da sua mente. Isso tudo aqui ele vai nos bombardear. Isso aqui é só um pequeno exemplo. Existe uma gama de coisas que não são condizentes com a palavra de Deus, que o mundo quer nos moldar. E aí Paulo diz: transforme-se pela renovação da sua mente. Por quê? Porque no versículo 1, ele já falou do corpo, como sacrifício vivo, que deve ser. Agora, o foco está na mente. Transforme-se pela renovação da sua mente. Por quê? Porque Jesus disse: se na tua mente desejar aquela mulher, se nos teus pensamentos tu desejar aquela mulher, no teu coração tu desejar aquela mulher, tu já adulterou com ela. Não basta o físico, não basta o corpo. Livre sua mente das investidas de Satanás. Eu lembro que quando eu morava em Manaus, que eu estava passando por um processo de reconciliação e evitando o mal, fugindo do mal. Quando o Satanás não me pegava de maneira física, ele queria ir para a mente. E quando a minha mente vinha pensar coisas que eu não deveria pensar, a primeira coisa que eu pensava era falar: Deus da minha vida, fica comigo, sou a tua casa. Porém, a estratégia que eu usei. Porque inevitavelmente, tu está passando por um processo de desintoxicação, e o pecado ele te ameaça a porta o tempo todo, ele está ao teu derredor, bramando como leão, esperando quem possa tragar. Se você consegue superar na parte física os teus problemas, ele vai tentar na tua mente. E a estratégia que eu usei foi essa. E aí a mente vai sendo renovada, nossos pensamentos eles vão sendo renovados, e o Espírito Santo que habita em nós não vai permitir que nós nos amoldemos ao mundo, mas ele vai nos transformar pela renovação da nossa mente.
de sua mente. Aqui há alguns textos, só para a gente incrementar. Romanos 1, 28, Romanos 8. Romanos 1, 28, eu vou ler aqui para vocês, para a gente não perder muito tempo. Romanos 1, 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Uma disposição mental para praticar o que não devia. Renove a sua mente. A transformação, ela começa pela renovação da nossa mente. O cérebro é que comanda tudo. Para, enfim, nós podermos contemplar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Às vezes as pessoas perguntam para o pastor, né? Eu não sou pastor. Não perguntam para mim não. Apesar de que a gente é líder, às vezes algumas pessoas vêm com questionamentos para a gente tenta resolver da melhor maneira. Mas eu tenho certeza que o pastor já ouviu isso muito. De irmãos chegar e dizer, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Não é simplesmente assim, meu querido. Quando você entregar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e transformar-se pela renovação da sua mente, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na tua vida. Você vai comprovar. Isso é consequência, é um benefício, é uma bondade a mais. Ele trabalha essas situações e ele chega aqui no versículo 2 e fala isso. Transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para quê? Para que sejam capazes. Porque até então, se a nossa mente não está renovada, se o nosso corpo não é sacrifício a Deus, nós não seremos capazes de experimentar. E muito menos de comprovar. Mas ele nos diz, transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida, meu irmão. A minha vida. Nós precisamos passar por esse processo de renovação da mente, de sacrifício vivo. E se nós não passarmos por isso, nós não temos como experimentar a vontade de Deus na nossa vida. Nós vamos ficar constantemente dando círculos. Como o povo de Deus no deserto, dando voltas, sem conseguir entrar na terra prometida. Porque não paravam de murmurar. Porque não se santificavam. Porque não renovavam a sua mente. Não se amolde aos padrões desse mundo. Não deixe que seus filhos se amoldem aos padrões desse mundo. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. E experimente, comprove a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Amém? Essa é a mensagem de Deus para nós hoje, para mim e para vocês. Para quem nos assiste, não perca essa bênção do Senhor. Mas busque a cada dia, um passinho de cada vez, melhorar, buscar a Deus, ler a Bíblia, orar, comungar com os santos. Não se afaste. Paulo escreve que as más conversações corrompem os bons costumes. No Salmo 1, diz que nós não devemos andar na roda dos escarnecedores. Então renove a sua mente e ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém?